A irmã Nedir está aí? Vem cá um pouquinho. Ela já abriu um sorriso. Quem que estava aqui quarta-feira? Amém. Se coloca de pé, só quem estava quarta aqui no culto. Quem viu a irmã Nedir vir? Ela estava ali. Ela gosta de ocupar aquelas cadeiras. Quem estava ali? Quem estava ali? Quem viu como a irmã Nedir veio aqui para frente? Como é que ela veio? De arrasto. Por que tu veio de arrasto aqui para frente? Porque eu estava com nó nas cadeiras. Nó nas cadeiras é boa, né? Como é que conseguiram te dar um nó nas cadeiras? Estou brincando, irmãos. Pode sentar, queridos. A irmã deu um mau jeito na quarta-feira e estava ali com um problema de ciático. Ela entrou na igreja, mal podia andar. Para ela vir da cadeira ao altar, foi um sacrifício. E depois da oração, o que aconteceu? Saí correndo. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Deus é bom. Foi lindo de ver o que Deus fez. Pode abrir o gasofilaço. Eu até falei para o irmão Léo, né? Eu disse, Léo, uma pena que aquele operador da câmera não pegou o momento que ela estava caminhando para subir o altar. Pegaram só o momento da oração. Eu fiquei assim, ó, querendo roer unhas. Porque é bacana você mostrar o antes e o depois. É ou não é verdade? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, capítulo de número 16, versículo 6 até o versículo de número 10. Assim diz a palavra de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Presta atenção nisso. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, eu quero fazer uma breve oração. Pai, aqui está a igreja e aqui está a tua palavra. Eu quero te pedir com humildade e simplicidade que o teu Santo Espírito enche este lugar esta noite mais uma vez. Que o Senhor, Pai, possa me usar para a glória do teu nome. Senhor, me dá espírito de revelação, de entendimento. Usa a minha vida, Senhor. Que o teu reino aqui se manifeste e tua vontade aqui se manifeste. Que possamos ouvir a tua instrução. Possamos receber a tua palavra, a tua direção para as nossas vidas. Pois tu és um Deus bom. E os teus planos para nós são planos de paz. Planos de nos fazer prosperar e de não nos acrescentar dores. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração e queremos ser instruídos essa noite. Queremos ser edificados pela tua palavra. Que nenhum dos meus irmãos saia da mesma forma que entrou. Pelo contrário, saiam daqui diferentes para a glória do teu nome. Amém. Amém? Grande parte de nós que já
frequentamos a igreja ou que lemos a palavra, nós sabemos que Paulo foi um homem que Deus separou. Um homem que Deus escolheu para pregar o seu evangelho, para levar as boas novas aos gentios. Gentios são aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Nos dias de Jesus, ele foi enviado apenas para pregar as boas novas para quem? Para o povo judeu, para os israelitas. Então, naquele tempo, ele não podia pregar aos povos gentios, aos romanos, aos coríntios, às outras nações. Jesus, ele estava naquele momento inserido e destinado pelo Pai apenas para pregar para os perdidos do povo de Israel. Esta era a missão de Jesus. Mas depois que Jesus, ele passa pela crucificação, ele ressuscita e ele sobe para junto do Pai, então o Espírito Santo é derramado e Deus então comissiona os seus apóstolos para irem para todo o mundo. Diga comigo, até os confins da terra. Aqueles homens deveriam ir e falar a respeito de Jesus. Essa era a missão deles. Falar aquilo que Jesus tinha feito. Falar a respeito do reino de Deus. Falar a respeito das boas novas. E Paulo foi escolhido para ir para os povos distantes e não ficar apenas em Jerusalém. Então Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo. Você que já leu o livro de Atos, você conhece a história. Jesus apareceu para Paulo enquanto ele ainda não havia se convertido. Enquanto ele era ainda um perseguidor da igreja. Esse homem, antes de se converter, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava consentindo na morte de pessoas como eu e você, que estávamos reunidos aprendendo a respeito de Jesus, que estávamos propagando o evangelho. Saulo tinha poder e autoridade, cartas nas suas mãos que lhe davam poder para entrar em lugares como esse e capturar cristãos e levá-los a cadeias, levá-los às chibatadas, enfim, a sofrimento, para que eles parassem de pregar o evangelho. Mas naquela estrada de Damasco, a Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu para ele. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e estava com o Pai. Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo responde naquela hora: Senhor, quem és tu que eu estou a te perseguir? E Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja. Mas de quem é a igreja? De quem é a igreja? É de Jesus Cristo. A igreja não é de um homem, a igreja não é de uma placa, a igreja é de Jesus. E Paulo estava perseguindo. Então ali Paulo tem um encontro com Cristo, e o Senhor revela para ele: olha, você vai ser um vaso nas minhas mãos. Eu vou te usar, homem. Eu vou te encher com o meu espírito, com o meu poder, e você vai pregar o meu evangelho. Você vai pregar o que eu fiz aos quatro cantos desta terra. E Paulo então, querido, ele se aplica. Ele começa a obedecer a Deus. Ele começa a viajar para muitos lugares para pregar essas boas novas. Era necessário que o mundo conhecesse os grandes feitos de Jesus. Se esses homens não fossem enviados, como que nós hoje conheceríamos o evangelho? Como que nós hoje teríamos acesso às boas novas? Alguém precisou falar, alguém precisou ir, alguém precisou viajar, alguém precisou dar muitas vezes a própria vida. Muitos desses homens aqui morreram naquela época. Grande parte dos apóstolos de Cristo morreram por pregar o evangelho. Alguns cerrados no meio,
outros decapitados, outros arrastados por cavalos, outros lançados a leões. Grande parte desses homens morreram por amor ao Senhor, por amor à sua obra. Eles não negaram o nome de Jesus diante das dificuldades. Aleluia! Eles não negaram. Eles preferiam a morte do que negar o nome de Jesus Cristo. Porque eles sabiam que se eles negassem Jesus diante dos homens, o Pai os negaria diante de Cristo e dos anjos. Amém? Olha para o irmão do lado e diga assim: não negue ao Senhor, independente das circunstâncias. Diga para ele: não negue Jesus, custe o que custar. Se custar a sua vida, não negue ele, porque aquilo que te espera, aquilo que me espera, é muito mais excelente do que aquilo que nós estamos a viver aqui na terra. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não chegou ainda ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que nos aguarda é muito mais excelente, é muito melhor daquilo que você já viu, já presenciou aqui nessa terra. O que nos aguarda é eterno. Eterno. Então, nesse texto que nós lemos, nós identificamos Paulo e seus companheiros em uma viagem. Naquela época, um dos instrumentos de viagem eram as embarcações, os navios. Assim como hoje nós vemos grandes embarcações, aviões e outros meios. Mas naquela época, querido, para atravessar de um continente ou outro, de um lugar para outro, muitas vezes se usava as embarcações, os navios. Então Paulo e seus companheiros estavam em viagem. Inclusive nessa viagem estava Silas. Diga Silas. Estava junto. Paulo, Silas e mais alguns homens que estavam empenhados em qual missão? Levar as boas novas de Cristo. Você sabe o que são boas novas? Uma palavra de esperança. O Evangelho é uma palavra de esperança. Não é uma palavra de condenação, você sabia disso? É uma palavra de vida, é uma palavra de esperança. Mas quando nós não obedecemos, nós acabamos nos colocando em condenação, por conta própria. Mas o Senhor, Ele não quer te condenar. O Senhor, Ele quer te dar vida, vida eterna, vida abundante. Aleluia! Eu posso ouvir um amém bem forte esta noite? Então o propósito da viagem deles era pregar o Evangelho, era levar essas boas novas. Porém, antes da viagem, antes daquela viagem missionária, algo tinha acontecido. Pergunta: o que aconteceu, pastor? Eles desejaram entrar na Ásia, num continente, para pregar para aquele povo. Quem impediu eles de pregar? Quem impediu? Quem impediu? O próprio Espírito Santo não deixou Paulo, não deixou Silas e não deixou os outros companheiros pregar naquela região. Porque não era o momento, não era a agenda dos céus. Quem tem uma agenda aqui na terra? Quem gosta de colocar os seus compromissos numa agenda? Levanta a mão. Pessoas que têm muitos compromissos, eles andam com uma agenda. E eles vão colocando lá: dia 4 de dezembro eu tenho isso, isso, isso. Ah, dia 5 eu tenho isso, isso. Por quê? Para anotar os compromissos, anotar as coisas que você vai fazer. Os céus também possuem uma agenda. Olha para o irmão do lado e diga assim: o céu tem uma agenda. O próprio Espírito Santo não deixou eles entrar. Eles haviam recebido ordem do próprio Cristo: ei, preguem em todos os lugares. E eles estavam ali para obedecer.
Eles estavam ali contentes, eles iriam pregar na Ásia. E o Espírito Santo não deixou. Aí eles embarcaram e estavam indo para outra região da Mísia. E eles iam entrar em Bitínia. E mais uma vez, o que acontece? Mais uma vez, o que aconteceu? Você leu comigo o texto inicial. O Espírito de Jesus impediu eles de entrar ali. Ou seja, por 2 vezes, o Espírito Santo não deixou eles entrarem em algumas cidades e pregarem para aquelas pessoas. Por quê? Porque não estava na agenda de Deus, naquele momento, eles entrarem naqueles lugares. Deus queria levá-los a outro local. E aí de noite Paulo teve uma visão, diga visão, que é uma das formas que Deus fala conosco. Ele viu um homem, em visão ele viu um homem da Macedônia. E aquele homem estava gritando, clamando por socorro. Diga socorro. Diga-me socorre. Ah, bem alto, irmão. Diga-me socorre. Havia um povo clamando por socorro. Havia pessoas clamando por socorro. E sabe o que acontece quando eu e você começamos a clamar por socorro? Deus, Ele muda algumas agendas do céu. E o Senhor envia Paulo e os seus companheiros à Macedônia para responder uma agenda do céu e um clamor de filhos que ali estavam. Quantos estão clamando aqui? Quantos estão clamando aos céus? Quantos estão pedindo socorro? Querido Deus, Ele muda agendas. Ele muda agendas para nos socorrer, para nos abençoar. Então Paulo tem essa visão e ele entende. Ele entendeu que era Deus falando com ele. Vá à Macedônia. E Paulo reúne os demais e ele partiu para a Macedônia. E chegando lá eles pregaram. Chegando lá eles tiveram êxito. Diga êxito. Por que eles tiveram êxito? Porque eles estavam na agenda de Deus. Diga comigo, quando eu estou na agenda de Deus, tudo o que eu faço terá êxito. Aleluia! Quando eu estou na agenda dos céus, tudo que eu faço prospera. Dá certo. Agora a pergunta é: você está na agenda de Deus? Ai, pastor, agora o senhor vai me dar um nó na cabeça. Como que eu vou ter acesso a essa agenda de Deus? Calma que eu não vou te deixar sem resposta. Eu vou te conduzir. Quantos querem aprender o caminho? Então, fica comigo. O que isso significa, irmãos? Por que o Espírito Santo impediu? Porque os céus possuem uma agenda, e nem o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se movia na terra de qualquer maneira. Nem o próprio Jesus fazia as coisas de qualquer maneira. Jesus, ele estava atento à agenda do Pai. Diga comigo, Jesus estava atento à agenda do Pai. Se coloca de pé um pouquinho, igreja. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos toda a opressão nos ares, todo espírito de confusão, de distração. Nós manietamos agora, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar a atenção dos meus irmãos, tudo aquilo que se move, Senhor, trazendo sonolência, trazendo confusão. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra a partir de agora. Que os teus anjos comecem a operar aqui, Senhor, e a desfazer e a destruir todo o plano do nosso adversário.
Em nome de Jesus Cristo, leva o nosso pensamento cativo ao teu senhorio. Espírito de distração, fora agora em nome de Jesus. Bata em retirada. Toda confusão e perturbação, saia agora. Distração, fora. Sonolência, fora. Pai, nós queremos aprender. Queremos acessar a tua verdade e as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Pode sentar. Nem o próprio Jesus, queridos, se movia de qualquer maneira. Jesus não se movia pela necessidade do povo. Você sabia disso? Jesus não se movia pela necessidade do povo. Ele se movia pela agenda dos céus. Amém? Ele se movia por aquilo que o Pai mostrava para ele fazer. Como que nós temos nos movido? Como que você tem se movido? A maneira correta de nós nos movermos é por aquilo que o Senhor ele tem para nós. Pelo propósito que Deus tem para nós. Quando nós nos movemos pela agenda dos céus, as coisas começam a mudar e começam a dar certo na nossa vida. Amém? Você vai entender durante a mensagem. Olha o texto. Olha esse texto de João 7, do 1 ao 9, que diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, ou tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, preste atenção agora: para mim ainda não chegou o tempo certo. Olha a resposta de Jesus: para mim ainda não chegou o tempo certo. Mas para vocês qualquer tempo é tempo. O mundo não pode odiá-los, mas odeia a mim, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Veja que Jesus não foi naquele momento. Ele não se moveu por aquilo que as pessoas falaram. O povo estava dizendo: Jesus, você precisa ser conhecido. O mundo precisa ver os teus milagres. O mundo precisa conhecer as boas novas. Vai lá para Jerusalém, para a Judéia, porque lá terá uma grande festa. Lá você vai operar milagres e eles vão ver. E muitos vão crer. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda não é chegado o meu tempo. Por que ele respondeu isso? Porque existia um tempo determinado para ele. Para que ele se manifestasse. Para que ele mostrasse para todos quem ele era. Então Jesus ele andava pelo tempo do Pai, pela agenda do Pai. Ele vai dizer assim em determinada passagem: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Para vocês qualquer tempo é tempo, mas eu não me movo como vocês se movem. Eu me movo pela agenda do meu Pai. Pergunta para o irmão do teu lado: como você se move? De qualquer maneira? Ou pela agenda do Pai? Redobre a sua atenção. Querido, existem coisas que tentamos fazer fora do tempo, ou não estão nas agendas dos céus, e acabam não dando certo. Quem aqui já tentou fazer algo e se frustrou? Não deu certo.
Por quê? Porque talvez estivesse fora do tempo para você fazer. Estivesse fora da agenda de Deus para você. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Deus tem um plano contigo. Um plano de paz, de te fazer prosperar. Um plano de te abençoar. E há caminhos para o homem que parecem ser caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte, diz a palavra. Então Deus, Ele não quer que você trilhe caminhos de morte. Ele tem um caminho de segurança para você percorrer. Ele tem um caminho onde Ele vai te abençoar. Mas você precisa estar ligado à voz de Deus. Amém? Então, às vezes, quando não dá certo, qual é o pensamento que nós temos? Ah, já sei. Foi o inimigo. Foi o diabo que botou as patas dele e me impediu de fechar esse negócio, de abrir isso, de fazer isso. Aí eu te pergunto, quem é que impediu Paulo e os demais de entrar naquelas duas cidades? Foi o diabo? Diga ai, 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 glória a Deus. Não foi ele, foi o próprio Senhor. Então tem coisas que nós vamos tentar fazer fora do tempo ou fora da agenda que não vai dar certo. Porque não está no tempo de Deus, não está na agenda de Deus. E não é o inimigo te travando. Não é o inimigo tentando abortar os teus sonhos, tentando abortar as tuas promessas. Não é. Deus está impedindo. Amém? O Espírito Santo impediu eles. Porque o Senhor queria levar eles para outro local. Porque ali tinha algo especial para acontecer. O que aconteceu quando Paulo, Silas e os demais, eles acessam a Macedônia? Eles começam a pregar. E muitas pessoas começaram a se converter. Naquela cidade onde eles estavam, havia uma mulher muito conhecida dentro daquele povo. Aquela mulher tinha sobre ela um espírito de adivinhação. Diga comigo, espírito de adivinhação. Ela era famosa na cidade. Ela era a bambambã da cidade. Todo mundo que queria saber algo corria para onde? E só um ouviu. Eu vou começar tudo de novo. Quando as pessoas queriam saber algo, queriam se consultar, para onde elas corriam? Ela era a bambambã da cidade. Ela era conhecida na cidade como a mulher. A Bíblia não fala o nome dela. A mulher. Ah, quer saber se o marido está traindo? Vai lá na fulana. Ah, quer saber se é para fazer esse negócio? Vai lá na fulana. Tudo que o povo queria, eles iam aonde? Na fulana. Mas o que operava na vida dela? Um espírito de... Ai, 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 glória a Deus. Não era o espírito de Deus. Era um espírito de adivinhação. E detalhe, aquela mulher tinha senhores sobre a vida dela. E as pessoas iam lá se consultar com ela e tinham que pagar. Diga pagar. Aquela mulher, ela gerava grandes lucros para os seus senhores. Aqui está uma das marcas de um espírito de adivinhação. Ele vai te cobrar. Quer saber o futuro? Quer saber isso? Quer saber aquilo? Vem cá que eu te conto. Mas você vai ter que me... Foge que é laço, querido. Sai correndo que é espírito de engano, é espírito de adivinhação. Não é o Espírito de Deus que ali está. Aleluia! De graça recebei, de graça dai. Alguma vez eu cobrei para orar por você? Ai, ai, ai. Já entreguei aqui palavra de Deus, revelação para muitas pessoas. Cobrei? Por quê?
Porque sobre mim não está o espírito de engano, está o Espírito de Deus. Queridos, aquela mulher vinha correndo atrás deles, todos os dias, atrás de Paulo, de Silas e os demais, e dizendo assim: ei, deem ouvidos a eles, pois são homens de Deus, e eles pregam o caminho da verdade. Ela estava falando alguma mentira? Não! Não estava. Ela estava falando uma verdade ali, Clédio. E aquilo aconteceu por vários dias. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele discerniu: opa, tem algo errado aí. Aquela mulher começou a importunar. Paulo se vira, olha para ela e disse assim: eu te repreendo agora, espírito de engano, sai dela. O que aconteceu com a mulher? Marcelo, o que aconteceu com a mulher? Terminou aquele suposto poder que ela tinha de adivinhar o futuro. Ai, ai, ai. Agora ela não servia mais para os seus senhores. Parou de dar lucro. Quem é que ficou brabo? Quem é que ficou brabo? Quem recebia dinheiro. O que eles fizeram? Tumulto na cidade. Contra quem? Paulo, Silas e os companheiros. Eles alvoroçaram a cidade. Ei, ei, povo, para de dar ouvido para esses camaradas. Eles estão trazendo algo que está contaminando a cidade, está alvoroçando o coração de vocês. Pare de dar ouvido para eles. E eles inflamaram o coração do povo. E o povo quis se avançar em Paulo, Silas e os demais. E eles foram parar onde? Aonde eles pararam, irmãos? Aonde eles pararam? Na prisão. E o que aconteceu por volta da meia-noite? O que aconteceu? Eles, além de ser presos, eles foram surrados. Deram uma camaçada de pau neles, queridos. Paulo, Silas e os demais apanharam de vara. Quem é que aqui já apanhou de vara? Ai, 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 glória a Deus. Mas aqui foi diferente, não foi aquela varadinha que a mãe e o pai dão. Eu não sei o tamanho das varas, mas eu acredito que era maior que cabo de vassoura. E aqueles homens deram com violência sobre eles. Querido, a roupa rasgou. O corpo deles sangrou. E eles estavam na prisão e a Bíblia conta que por volta da meia-noite eles começaram a fazer o quê? Chorar e murmurar. Senhor, eu acho que tu errou, Pai. Eu acho que era para nós estar na Ásia. Eu acho que o Senhor errou o endereço, era para nós estar na Bitínia. Foi isso que eles fizeram? Não, eles começaram a adorar o Senhor dentro da cadeia. Começaram a adorar. E o que aconteceu? Um terremoto violento se estabeleceu naquele lugar. E o que aconteceu com as algemas que estavam nas suas mãos e pés? Se abriram. E as portas da prisão, elas se abriram. Quando o carcereiro responsável pela cadeia, ele acordou e ele viu as portas abertas, ele pensou: meu Deus, os presos fugiram tudo, e agora? Vão me matar. Querido, se um carcereiro deixasse os presos fugir naquela época, o rei mandava matar. É diferente dos dias de hoje. Era a morte na certa. E ele puxa a espada dele e ele ia fazer o quê? Tirar a própria vida, diz a Bíblia. E Paulo grita de dentro da cadeia: ei, carcereiro,
Não tira a vida não, porque nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Nós não fugimos. E aquele carcereiro vai até onde estava Paulo, pega uma lamparina, ele entra dentro da cela. E olha o que ele diz. O que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo então diz: crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serão salvos. Naquela mesma noite, toda a família desse carcereiro aceitou a Cristo e se batizaram nas águas. Uau! Quando eu estou na agenda de Deus, as coisas acontecem. Elas fluem, elas dão certo. Há um propósito na agenda de Deus para a minha vida. Quando eu olho para trás hoje, eu vejo algumas coisas que eu tentei fazer por minha conta e pela força do meu braço. Coisas referentes ao reino de Deus, mas elas não deram certo. Por quê? Porque não era o tempo. Eu não era a agenda de Deus para aquele momento, para aquelas coisas acontecer. Amém? Então o que eu e você precisamos fazer? Aprender a ouvir e acessar a agenda dos céus para a nossa vida. Cutuca o irmão do lado e diga assim: comece a anotar a agenda de Deus para você. Quando você usa a sua força, quando você tenta usar os seus próprios méritos para estabelecer algo dentro do reino, pensando que aquilo seja a vontade de Deus para você, você está correndo um sério risco de ter perdas, de perder muitas coisas. Ouça isso. Quando você tenta fazer por tua conta e risco, por tua força, pela motivação muitas vezes errada do coração, pelos teus méritos, ou porque você deseja muito algo, você está correndo o risco de ter perdas, de perder muitas coisas. Nós temos que aprender a nos guiar pela agenda dos céus. Diga comigo: a agenda dos céus. Em determinado momento, Paulo foi preso por pregar o evangelho. E ele solicitou ser levado até um rei. Amém? Até César. Deus tinha um propósito com ele. O Senhor tinha dito para ele: você vai passar muitas aflições, Paulo. Muitas coisas você vai passar, mas eu vou te colocar na presença de muitos reis e você vai falar a meu respeito para esses reis. Então Paulo estava sendo julgado por pregar e ele está sendo enviado agora para a Itália, de navio, para ir até César. César ia julgar a causa dele. Paulo, ele tinha nacionalidade tanto judia como romana. Amém? Então ele queria ser julgado por Roma e não pelos judeus. O que os judeus queriam fazer com Paulo? Matar como mataram Jesus. Porque eles estavam com ciúmes de Paulo. Por onde Paulo andava, o reino de Deus se manifestava. Ao ponto das roupas dele, dos aventais dele, enquanto ele estava preso, serem enviados para as pessoas que estavam doentes ou estavam oprimidas. E o que acontecia com essas pessoas? Ficavam curadas e eram libertas, porque o Senhor estava com ele. A presença de Deus estava com Paulo, a unção de Deus estava com Paulo. Então eles se enciumavam quando eles ouviam falar a respeito desse homem. E eles queriam matar Paulo assim como mataram Jesus. Então Paulo está indo de viagem em um navio, diga navio, até a Itália, para ali então ser colocado diante de César. E ele é visitado por Deus. Diga comigo: visitado por Deus. Naquele momento o anjo do Senhor disse para Paulo assim: Paulo, se esse navio permanecer viajando, vai ser para a perda do navio, a perda das mercadorias e talvez
a perda da própria vida dos tripulantes do navio. Porque mais à frente uma grande tempestade vai acontecer dentro do mar. E vocês vão correr risco. Quem é que estava alertando ele? Quem é que estava alertando Paulo? Deus não queria que ele fosse até o rei? Sim ou não? Sim. Mas naquele momento, Paulo, ele não estava mais podendo mandar no próprio nariz. Ele era preso. E ele falou ao comandante da embarcação: olha, fui visitado pelo meu Deus essa noite. E ele diz que se nós sairmos desse porto e continuarmos a nossa viagem, algo vai acontecer. A embarcação vai se perder, a carga vai se perder e talvez a vida de pessoas se perca. O que aconteceu? Se você já leu a história, você sabe. Aqueles homens deram ouvido a Paulo ou não? Deram ouvido à voz de Deus ou não? Não deram. O comandante olhou para ele e disse assim: não, esse porto que nós estamos agora não é um porto bom para a gente ficar ancorado durante 3 meses. Vamos para outro porto, lá é melhor, as condições são melhores. E eles foram. Mas durante a travessia de um porto para o outro, o que aconteceu, igreja? Quem já leu essa passagem, o que aconteceu? O que aconteceu? Tempestade. Aquilo que Deus havia falado. Uma grande tempestade se levanta. Muitos dias eles não viram a luz do sol. Um breu no mar. Eles estavam perdidos. E o navio estava querendo se partir no meio, tamanha violência das ondas. O que o comandante começou a fazer com a carga que eles estavam carregando? Começaram a lançar onde? Para o mar. Para esvaziar o navio e ele não afundar. Começaram a botar fora as coisas. E chegou um momento que eles estavam sem comer, não havia mais comida. Todos estavam desejando já a morte, estavam cansados daquilo, muitos dias naquela situação. Tudo fruto de não obedecer. Eles passaram aquilo. Mas quem que visita Paulo novamente? Quem que visitou Paulo novamente? O anjo do Senhor visita ele e disse assim: Paulo, vai se perder. Queridos, naquele momento o anjo do Senhor visita Paulo e diz assim: a embarcação vai se perder, porque eles não deram ouvido à minha voz. Mas a vida de vocês será poupada, nenhum de vocês vai morrer. Por que Deus poupou aquela gente? Por que Deus poupou todos aqueles homens e mulheres que estavam naquele navio? Por causa de Paulo. Amém? Quando eu desobedeço, o que isso significa? Quando eu desobedeço uma agenda de Deus, quando eu desobedeço um comando de Deus, quando eu quero fazer as coisas pela minha própria cabeça, eu posso ter perdas. Amém? Quem entendeu? Eu posso ter perda. Então, para que você não tenha perda, para que você não passe por aflições como essa que Paulo passou, o que você precisa fazer? Acessar a agenda de Deus e obedecê-la quando o Senhor te revelar. Amém? Melhor é obedecer do que sacrificar. Agora nós vamos para o final. Diga aleluia. Hoje a palavra ela é meio extensa, mas eu precisava entregar para vocês o que Deus falou no meu coração. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Senão durante a nossa jornada aqui na terra, a gente pode perder muita coisa, querido. E botar as pessoas que às vezes estão ao nosso lado em perigo. Sabia disso? Às vezes as pessoas da nossa família, pessoas que andam conosco, podem entrar em perigo de vida, fruto de uma decisão errada nossa. Então nós temos que acessar a voz de Deus, a agenda de Deus. E como que eu faço isso? E aqui eu encerro. Como que eu faço isso? Primeira coisa, você tem que desejar
a presença de Deus. Você não pode buscar a Deus de qualquer maneira. Você tem que buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. Quando você buscar a Deus dessa forma, você vai achá-lo. Deus não se busca de qualquer maneira, querido. Deus se busca com toda a sua força. O que Davi dizia? Como a corça anseia ou suspira pelas águas, assim está suspirando a minha alma por ti, ó Senhor. Davi suspirava pela presença de Deus. Davi queria a presença de Deus. Davi foi o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava do Senhor. Quem aqui precisa de Deus? Você é consciente disso. Você sabe disso. Você sabe que você precisa dele. Você sabe que a sua família precisa dele. Então qual é a forma de buscarmos a Deus? Qual é a forma? De qualquer maneira? De qualquer jeito? Não. Você tem que buscá-lo com intensidade, com paixão, com motivação. Você tem que desejar ter um encontro com a presença dele. Aleluia. Você tem que desejar. Senhor, eu vou hoje, eu quero um encontro contigo. Eu vou entrar no meu quarto, eu quero um encontro contigo. Eu quero ser tocado pelo Senhor, ser tocado pela tua glória. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero acessar as tuas promessas, as tuas realidades. Eu quero a tua presença. Amém. Deseje a presença dele mais do que qualquer coisa nessa terra. Aí Deus vai se revelar a você. E quando Deus se revela a você, ele começa a falar contigo. E ele começa a revelar a agenda dele para a sua vida. Aí você não vai andar sem rumo. Você vai andar correndo a carreira certa de Deus para a sua vida. Não vai ter perda. Você vai ter êxito naquilo que você vai fazer. Porque você acessou a agenda do Pai para ti. Então, além de você ansiar pela presença dele, ansiar com toda a tua força, você também precisa se relacionar com ele. Além de ansiar, se relacionar. E relacionamento não é um dia, não é uma vez no ano. Relacionamento é diariamente. É todos os dias. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece essa passagem? E aqui eu finalizo. Diga amém. Deus descia no jardim do Éden uma vez por ano? Uma vez por mês? Quando que Deus descia no jardim? Todos os dias. Antes da viração do dia o Senhor descia. O que isso significa para nós hoje? Todos os dias Deus quer se relacionar com você. Todos os dias Ele quer ter um encontro contigo. Todos os dias Ele quer falar contigo. Ele quer ouvir a sua voz, mas Ele também quer falar. Mas o que acontece conosco, igreja? Às vezes nós estamos ocupados demais com tantas coisas. E cada vez mais parece que nós nos ocupamos mais e mais. É ou não é verdade? Eu canso de ouvir as pessoas dizendo: eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, meu dia é correr demais. Ei, cuidado com a correria demais. Quando você começa a correr demais, alguma área da sua vida vai estourar. Cuidado com a correria. Tenha tempo para se relacionar com quem? Com Deus, com a sua família. Aleluia! Tem filhos que nem conhecem os pais. Por quê?
Por quê, irmãos? Porque os pais estão sempre correndo. Se você não parar, o seu filho não conhece você. Se você não parar, o seu filho não se relaciona com você. O Pai Celestial, Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você ouça a sua voz. E Ele quer que você viva a agenda dos céus para você. Eu decidi na minha vida, de um tempo para cá, não faço mais nada, se Deus não me confirmar. Não faço. Até para alugar aqui embaixo. Eu fiz antes de alugar uma oração. E eu pedi 3 provas para Deus. Pai, se o Senhor fizer isso, sinalizar com isso, eu entendo que é para alugar. Senão eu não alugo. Eu não posso sair da agenda de Deus, senão eu corro o risco de quebrar a cara, ter perda, e depois ter que voltar aonde? Lá para o começo, e começar tudo de novo. Deus não quer que você volte para lá, para o começo. Deus quer que você vá daqui para frente. Se coloque de pé esta noite. É tempo de se relacionar. É tempo de buscar a Deus com intensidade. É tempo de ouvir a agenda de Deus para a sua vida. Amém? Quantos querem saber o que Deus tem para ti? Já sei, pastor, eu vou sair daqui essa semana, vou procurar a mulher que tem o espírito de adivinhação. Não faça isso. Nós temos uma tendência humana. Me perdoe. Mas nós temos uma tendência humana de querer para onde, para hoje as coisas. Pressa das coisas. Que com Deus não é assim. Amém? Por que muitos não permanecem na caminhada com Cristo? Porque algumas coisas demoram a acontecer. Mas elas querem para... se não resolver o meu problema hoje, eu vou lá na fulana, no Beltrano. Vai. Você vai sair de lá como? Como? Mais pobre. Mais pobre. E além disso, bem amarrado. No reino do Espírito. Diga ai, ai, ai. Às vezes até acontece. Porque o inimigo também tem poder. Aleluia. Limitado, mas tem. Aí a pessoa fica maravilhada. Foi fácil. Paguei lá 150, 200, 500, R$1.000. Deu certo o que eu queria. Aleluia. Triste engano. Com Deus não é assim que funciona. Aleluia. É tempo, é busca, é relacionamento. Mas que Ele se apresenta e Ele fala. E quando as coisas que Ele vai te dar não vai te trazer dor de cabeça, preocupação, não. Serão coisas duráveis, excelentes para a sua vida. Quem entendeu a mensagem essa noite? Acesse a agenda de Deus. Acesse a vontade do Pai. Querido, Ele vai sinalizar para você. Ele vai sinalizar. Estou te falando, Ele vai sinalizar o que Ele tem. Ele vai começar a mostrar, Ele vai começar a falar. Não foi assim com Paulo? Não foi assim com Jesus? Não foi assim com Filipe? Não foi assim com Pedro? Não foi assim comigo? Não foi assim com você? Vai ser assim, é assim. Ele vai falar, Ele vai se revelar. Você é um vaso escolhido. Quem é vaso escolhido aqui? Nós vamos cear esta noite.